Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, depois de todas essas festividades e comemorações, estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso curso de trigonometria e números complexos, certo? Sendo que hoje nós iremos falar a respeito de duas leis trabalhadas em triângulos que não necessariamente são retângulos, que é o que nós chamamos de lei do seno e lei do cosseno, certo? Então fiquem atentos, curtam a aula, espero que todos entendam, certo? Como já sabem, qualquer dúvida é só nos procurar depois, para que a gente possa estar esclarecendo, certo? Então, também teremos atividade avaliativa no decorrer da aula, certo? Então fiquem atentos e bons estudos. Após festividades de final de ano, Natal, Ano Novo, voltamos aqui com nossas aulas remotas para dar continuidade ao nosso curso de trigonometria e números complexos. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito da trigonometria no triângulo qualquer. E quando se fala da trigonometria no triângulo qualquer, nada mais é se referindo a triângulos que não necessariamente são triângulos retângulos, como o triângulo acutângulo e o triângulo obtusângulo. Então, consequentemente, dentro desses triângulos, as problemáticas que envolvem os mesmos, a gente vai trabalhar hoje com duas leis, que é a lei do seno e a lei do cosseno, certo? Então, imaginemos esses dois triângulos e vamos imaginar aqui a nossa lei, que é a lei do seno, e vamos tentar entender um pouquinho de como ela funciona. Imaginem esta circunferência e um triângulo acutângulo inscrito dentro dessa circunferência, escrito dentro já é uma redundância, se é inscrita porque é dentro, inscrito na circunferência, onde a gente percebe claramente as dimensões e medidas como raio, medida do lado B, medida do lado A, medida do lado C, ângulos A, B e C. E a lei do seno, ela implica dizer que dentro dessa figura, o ângulo A vai ser igual ao arco AC sobre 2, o ângulo B vai ser igual ao arco AC sobre 2. Logo, eu posso concluir que o seno de B vai ser igual ao seno de A, dentro destas condições. No triângulo A, linha C, eu posso concluir que o ângulo C ele vai ser AB, linha sobre 2, certo? E tudo isso referente ao fato de AB, a linha ser 180 graus sobre 2, que vai ser 90 graus, certo? Conclui-se, então, que se o ângulo C é 90 graus, temos um ângulo retângulo. Consequentemente, certo? A figura não faz nem tanta fidedigna, não é nem tão fidedigno no caso aqui, mas imaginem que esse ângulo C retângulo, ele não necessariamente é este ângulo C aqui, não. Nós estamos idealizando este outro triângulo aqui, ó. Certo? Aonde esse novo ângulo C, levando em consideração que aqui é o nosso a linha, aqui sim nós vamos ter um ângulo reto, ou seja, C passa a ser um ângulo retângulo, onde consequentemente logo a gente pode concluir que o seno de A vai ser B dividido por duas vezes o raio, que implica no seno de B também ser B dividido por duas vezes o raio. Aí, a que conclusão nós podemos chegar? Analogamente, dizemos que A sobre o seno de A também vai ser igual a duas vezes o raio, aonde C sobre o seno de C também vai ser o dobro desse raio, no qual vocês estão vendo aqui dentro da circunferência, que leva a concluirmos que A sobre o seno de A vai ser igual a B sobre o seno de B, que vai ser igual a C sobre o seno de C, onde tudo isso, analogamente, vai ser igual ao dobro do raio dessa circunferência no qual o triângulo foi inscrito. E o que é que a gente pode levar de considerações dessa pequena definição? Que em qualquer triângulo, a razão entre a medida de um lado e do seno do ângulo oposto a esse lado é constante. E o valor desta constante é a medida do diâmetro da circunferência ao triângulo, ou seja, por isso que todas as razões vão ser iguais às medidas do
do diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo, por isso igual a 2 vezes o raio. Então, essa, no popular, é o que nós chamamos de lei do seno, aplicado em muitas situações que envolvem problemas com triângulos quaisquer. Certo, pessoal? E bem como temos a lei do seno, também teremos a lei do cosseno. A lei do cosseno se dá por essa relação aqui, certo? Aonde existe a possibilidade de nós termos basicamente 3 casos que a gente pode estar provando que essa lei do cosseno pode ser trabalhada. Nesse aqui, eu trouxe o segundo caso para a gente dar uma olhadinha, mas se nós pegarmos e analisarmos a situação bem de modo analítico, certo? A gente vai perceber que o primeiro caso é caso o A seja um ângulo agudo. O segundo caso é caso A seja um ângulo obtuso. E o terceiro caso é caso A seja um ângulo reto. Aqui eu trouxe o caso do ângulo obtuso para a gente estar verificando que essa relação pode sim ser feita e adquirida. Então, observem que nesse triângulo aqui, para que a gente pudesse verificar a fidelidade dessa relação, a gente pode colocar da seguinte maneira. Temos aqui o nosso triângulo obtusângulo, certo? Onde eu vou dar uma prolongada nesse triângulo aqui, ó, fazendo com que ele, de certa forma, se torne um triângulo retângulo, ok? Onde aqui teremos a medida x, aqui teremos a medida c, consequentemente, essa medida aqui vai ser a medida x mais c. Então, tá aqui. Este é o nosso novo triângulo. Aqui eu tenho a medida x, aqui eu tenho a medida c mais x, aqui eu tenho a medida h, que é a altura em relação ao ângulo A, certo? E as outras dimensões continuam as mesmas do triângulo anterior. Consequentemente, para que a gente possa estar analisando essa relação, este ângulo aqui, sendo o ângulo A, este ângulo passa a ser 180 menos A, até porque os dois são suplementares. E daí, aplicando o teorema de Pitágoras nesses dois triângulos, nós vamos ter as seguintes relações. A primeira vai ser essa daqui, ó, onde eu posso concluir que b ao quadrado, ó, levando em consideração apenas esse pequeno triângulo aqui, ó, certo? B ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais x ao quadrado. É a primeira relação utilizando o teorema de Pitágoras, que vai me dar a seguinte outra relação. Eu posso concluir, então, que x ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado menos h ao quadrado, ok? Baseado nisso, a gente vai deixar essa relaçãozinha aqui para usar posteriormente, caso necessário, provavelmente vamos ter que usar sim. A outra relação, também utilizando o teorema de Pitágoras, vai ser essa outra aqui, ó, levando em consideração o triângulo num todo, aonde eu posso concluir que, vou só mudar a cor da caneta aqui, aonde a gente pode concluir que teremos a ao quadrado, que vai ser igual a c ao quadrado, certo? E neste caso aqui, c ao quadrado mais 2xc mais x ao quadrado mais h ao quadrado. Professor, é porque no caso aqui eu já fiz direto, mas se nós pegarmos aqui hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, vai ficar a ao quadrado, x mais c ao quadrado, que é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e h ao quadrado. Só fiz direto aqui para a gente estar economizando a questão da folha, certo? Então, baseado nisso, a gente pode concluir que a ao quadrado vai ser igual, só organizando a minha expressão, h ao quadrado mais x ao quadrado, baseado nisso, somado ao x ao quadrado, ao c ao quadrado, mais
o dobro de C vezes X ou o dobro de X vezes C, tanto faz, a ordem não vai influenciar. Daí eu posso concluir que o meu A ao quadrado vai ser igual a esta relaçãozinha aqui que eu separei, que é H ao quadrado mais X ao quadrado. Podem observar que ela está aqui, ó, H ao quadrado e X ao quadrado. Então, se eu pegar esse H ao quadrado e trazer para cá, eu vou ficar com X ao quadrado mais H ao quadrado, que vai ser igual a B ao quadrado. Então, eu posso simplesmente fazer uma pequena substituição. No lugar disso aqui, eu vou colocar aqui, ó, o meu B ao quadrado e continuar aqui a minha continha, ó, C ao quadrado mais 2CX, ou XC, tanto faz. Eu gosto de botar a variável por último sempre para ficar um pouco melhor organizado. Então, feito isso, a gente pode concluir que logo a gente pode dizer que dentro desse contexto, x vai ser igual a b que multiplica o cosseno de 180 menos o ângulo A, que é esse ângulozinho aqui, ó, que eu estou achurando aqui para vocês, 180 menos o ângulo A, que implica em termos que logo o cosseno de 180 menos o ângulo A, certo? Ele vai ser igual, ou vai ter que ser igual, a menos o cosseno do ângulo A. Consequentemente, portanto, nós podemos concluir, certo? Portanto, nós podemos concluir que x vai ser igual a menos b que multiplica o cosseno do ângulo A. Logo, a gente pode dizer que teremos dentro desse contexto que A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos o dobro de BC, que multiplica o cosseno do ângulo A. E, consequentemente, a gente consegue comprovar que, de fato, a lei do cosseno também pode ser aplicada em um triângulo obtusângulo, certo? Então, já deixo aqui a minha atividade para vocês. Eu quero que vocês enviem para mim, certo? De modo gravado. Depois eu vou deixar as instruções na nossa aula presencial, que nós vamos ter hoje ainda, certo? Não sei se vocês vão assistir esse vídeo só à noite, então a aula foi pela manhã. As instruções de como vocês vão trazer esses vídeos para mim mostrando a lei do cosseno também no primeiro e no segundo caso, certo? Mas é coisa tranquila, é coisa bem fácil de fazer. Então, tá aqui, lei do seno, lei do cosseno, certo, galera? Para poder dar uma praticada, eu trouxe aqui um exercício bem trivial para a gente se divertir, onde no exercício ele fala o seguinte: o lado de um paralelogramo mede 12 centímetros e 20 centímetros, e o ângulo A formado por eles medem 60 graus. Calcule a medida de suas diagonais. Então, primeiramente, existe um paralelogramo. Vamos tentar aqui mensurar esse paralelogramo, ok? Olha aqui, ó. Existe um paralelogramo. Tá aqui. Eu tenho essa diagonal do paralelogramo, certo? E tenho esta outra diagonal do paralelogramo. Vou aqui chamar de A, B, C e D. Então, temos a diagonal AC e temos a diagonal AC e BD. Muito bem. Pegando essa primeira diagonal, levando em consideração as informações de que um dos lados mede 20 e o outro lado mede 12, eu vou calcular esta primeira diagonal aqui, ok? Então, a primeira diagonal vai ser dada através de quê? Se o ângulo mede 60, pela estrutura que eu fiz aqui a figura, o ângulo de 60 graus vai ser esse. Consequentemente, pela regra do paralelogramo, pelas definições e características, se esse ângulo é 60 graus, consequentemente, esse aqui tem que ser
120 graus, porque no paralelogramo ângulos consecutivos medem 180 graus. Mas vamos lá. Aqui é 60, eu quero esta diagonal aqui. O que é que eu vou fazer? Lei do cosseno nele. E a lei do cosseno é o quê? Que a ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes o cosseno do ângulo A. E uma dica para vocês, o ângulo a ser utilizado sempre é o ângulo oposto ao lado antes da igualdade. Então, nesse caso, aqui é o valor de a minha diagonal que eu quero encontrar, e o ângulo aqui é 60. Então, vamos lá, sem mais delongas, eu vou chamar aqui de D1. D1 vai ser igual a 12 ao quadrado mais 20 ao quadrado menos 2 vezes 12 vezes 20 vezes o cosseno de 60 graus. D1 vai ser igual a 144 mais 400 menos 480 multiplicado pelo cosseno de 60, que é 1 sobre 2. D1 vai ser igual a 544 menos, essa multiplicação aqui vai dar 240. Consequentemente, eu posso dizer que D1 vai ser igual a 544 menos 240, que vai dar 304. 304 não é quadrado perfeito. Implica que D1 vai ser igual a raiz quadrada de 304. Consequentemente, fazendo a decomposição de 304, só um minutinho aqui que eu vou fazer aqui rapidão. A decomposição de 304, de fato, D1 vai ser igual a 4 raiz de 19. Pronto, está aqui. Esta é o valor da nossa primeira diagonal, ok? Da nossa próxima diagonal, que eu vou chamar aqui de D2, vou fazer bem aqui D2. D2 vai ser igual a quem? D2 é essa medida aqui, ó. D1, D2. Se este é o valor de A hipotético, aqui eu tenho valor de B, valor de C, certo? Então, se aqui é 12, aqui também é 12. O que muda? Muda apenas o ângulo. O ângulo agora não é mais 60, o ângulo é 120. Então, vai ficar praticamente muito parecido. Então, vamos lá, ó. Vai ficar B 12 ao quadrado mais 20 ao quadrado menos 2 vezes 12 vezes 20 vezes, agora vai ficar meio emendado aqui agora, mas eu vou dar uma derreada no danado aqui, ó, vezes o cosseno de 120 graus, ok? Organizando um pouquinho melhor, D2 vai ser igual a 144 mais 400 menos 480, que multiplica o cosseno de 120, que, como vocês são sabedores, não é mais 1 sobre 2, é menos 1 sobre 2. Então, está aqui, certo? Então, D2 vai ser igual a 544 mais 240. D2 vai ser igual a 544 mais 240, que vai dar 784. Que implica em D2, certo? No caso aqui, ó, só um perdão que eu esqueci aqui, botei o D1, esqueci do expoente, mas foi no automático. D2, aqui eu vou só alterar aqui rapidinho, ó. Aqui, ó, é A ao quadrado e A ao quadrado, porque o A é ao quadrado, viu? Esqueci, mas foi no automático. Então, D2 ao quadrado vai ser igual a 784, então D2 ao quadrado vai ser igual a interrogação. D2 é igual a raiz quadrada de 784. A raiz quadrada de 784 vai ser 28. Então, está aqui o valor da próxima diagonal, ok? Então, nós temos aí a diagonal 1 e a diagonal 2 que foram encontradas fazendo uso da lei do cosseno. Bem simples, bem fácil,
bem tranquilo, ok? Espero que tenham entendido. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Certo? No triângulo ABC, ele deu o ângulo C, a medida do lado B, a medida do lado C e pede para calcular a medida do lado A, do ângulo A e do ângulo B. E a única coisa que ele diz é que existe esse triângulo e pede para que a gente encontre essas outras dimensões. Beleza, se existe esse triângulo, vamos aqui, ó. Tá aqui o triângulo A, B, C. Consequentemente desse triângulo teremos lado A, lado B, lado C. Ele está dizendo que o ângulo C mede 30, então essa dimensão aqui é 30 graus. B é 2 centímetros. E C, no caso, é raiz de 2 centímetros. Então vamos aqui encontrar as outras dimensões que estão faltando. Beleza. Primeiramente, dá para analisarmos que nós não temos a medida do ângulo B e ele quer também a medida do ângulo B e quer a medida do ângulo A. Mas observem, eu não tenho nem esse ângulo, nem esse outro. Mas como é que eu posso fazer para encontrar essas medidas ou esses ângulos? Percebe-se que eu tenho essas duas dimensões e já tenho um ângulo aqui de lambuja. Então, o que é que eu posso fazer? Fazer uma associação de proporcionalidade, que no caso nada mais é que usar a lei do seno. Então, tá aqui, ó, este relacionado com este relacionado com esse e, consequentemente, eu encontro quem é a medida do ângulo X. Então, deixa eu só colocar aqui, ó, para que a gente possa entender. Vai ficar da seguinte maneira, ó. A raiz quadrada de 2 sobre o seno de 30, que vai ficar 2 sobre o seno do ângulo X, que nós não sabemos quem é ainda. Então, raiz de 2 sobre o seno de 30, que é 1 sobre 2, igual a 2 sobre o seno de x. Aplicando aqui um meio pelos extremos, nós teremos aqui, ó, seno de x, que multiplica a raiz de 2, igual a 1. 2 vezes 1, 2, dividido para 2 vai dar 1. Então, eu posso dizer que o seno de x vai ser igual a 1 sobre a raiz de 2. Aplicando a racionalização aqui, nós vamos ter raiz de 2 sobre 2. Então, se o seno de x é raiz de 2 sobre 2, aqui o triângulo sendo um ângulo agudo, a gente vai concluir, então, portanto, que x ele mede 45 graus ou π sobre 4. Este é o valor de x ou a medida do ângulo x. Então, um dos ângulos nós já temos. Esse ângulo aqui ele vai medir 45 graus. Professor, ficou fácil, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, este ângulo y aqui, ele vai ter automaticamente que ser 105 graus. Beleza, então já sei quem é o ângulo A, já sei quem é o ângulo B. Falta agora só descobrir quem é o valor da medida A. Simples demais, observem. Como eu quero agora o valor da medida A, o que é que eu posso estar fazendo? Ó, A oposto a um ângulo, ó, eu posso aqui, de certa forma, ou aplicar a lei do cosseno, certo? Ou eu posso aplicar a lei do seno. Mas, professor, se eu aplicar a lei do cosseno para descobrir diretamente o A antes da igualdade, eu vou trabalhar com o cosseno de 105. E 105 não é um ângulo notável. Beleza, não é necessidade. Olha o tanto de informação que temos aqui. A gente pode pegar qualquer um dos outros ângulos conhecidos. E neste caso eu vou pegar o 30, que é bem mais simples de trabalhar. Sendo o 30 o ângulo escolhido a ser trabalhado, o valor antes da igualdade será quem? A raiz quadrada de 2. Então, vamos ter a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que vai ser igual ao a ao quadrado,
mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes A vezes 2, vezes o cosseno de 30 graus. Ok? Feito isso, ó, tchau, nenê, vai ficar 2 ao quadrado mais 4, menos 4A, que multiplica o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Consequentemente, aqui percebe-se que claramente vai ficar uma equaçãozinha do segundo grau, né? A ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais 4 menos 4A dividido para 2 vai ficar 2A raiz de 3, tudo isso igual a 2. Organizando um pouco mais, eu tenho A ao quadrado menos 2 raiz de 3A, 2 menos 4, ou 4 menos 2, que vai ficar 2, tudo isso igual a zero. E temos aqui a nossa equação do segundo grau. Daí é só resolver Bhaskara, onde eu sei que delta vai ser igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes o valor de C. Delta vai ser igual a 4, que multiplica 3 menos 8. Delta vai ser igual a 4. Consequentemente, eu sei que A vai ser igual a 2 raiz de 3, mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2, sobre 2, que vai me dar a seguinte situação. Uma linha que eu vou dizer que é 2 raiz de 3 mais 2 sobre 2, que vai ser igual a raiz de 3 mais 1. E vai me dar um A, duas linhas, que vai ser 2 raiz de 3 menos 2 sobre 2, que vai ficar raiz de 3 menos 1. Então, eu tenho aqui esse valor para A e tenho aqui esse outro valor para A. O detalhe, como temos dois valores para A, verificar qual dos dois é que vai servir. Primeiramente, o valor de A, se nós observarmos o triângulo, o valor de A está oposto a 105 graus. 105 graus é o maior ângulo dos três ângulos que temos. Consequentemente, ele vai estar oposto ao maior lado. Então, o nosso valor para A tem que ser maior do que a raiz de 2 e maior do que 2. Consequentemente, analisando as situações, se nós pegarmos raiz de 3 mais 1 e raiz de 3 menos 1, raiz de 3 menos 1 não necessariamente vai ser maior ou compatível com o ângulo 105. Então, conclui-se que o valor que está sendo procurado é esse aqui. Então, a gente pode concluir que o valor da medida A vai ser raiz de 3 mais 1, e os ângulos a serem encontrados vão ser y igual a 105 graus e x igual a 45 graus. Nesse probleminha, utilizamos as duas leis, tanto a lei do seno quanto a lei do cosseno. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar posteriormente. Então, trouxe aqui mais um exemplo. Quando se trabalha triângulo qualquer, lei do seno e lei do cosseno, para elas também existe uma pequena aplicação, que é no cálculo da área de triângulos. Então, observem um exemplo. Sabendo que a área de um triângulo ABC é 42 raiz de 6, que A mede 7 e B, ângulo B, mede 30 graus, calcule o valor de C, da medida C. Então, primeiramente, vamos aqui idealizar esse triângulo. Tem aqui um triângulozinho bem bonitão. Aqui eu tenho A, B, C. Consequentemente, lado C, lado A, lado B. Aqui no enunciado diz que A mede 7. Diz que o ângulo B, que é esse ângulo, mede 30 graus.
E diz que a área desse triângulo é igual a 42 raiz de 6 centímetros quadrados. Qual é a medida do lado C? A medida deste lado aqui. Então, uma das aplicações é o cálculo da área. E a fórmula a ser trabalhada é essa daqui. A área vai ser igual a A, que multiplica C, que multiplica o seno do ângulo B, tudo isso dividido para 2. Quem é A, quem é C? A e C são os lados no qual o ângulo está entre eles, certo? E, consequentemente, o seno do ângulo é que vai ser utilizado na fórmula. Então, se ele já disse que a área é 42 raiz de 6, é só eu fazer uma pequena substituição. 42 raiz de 6 vai ser igual a A, que nós já sabemos que é 7, C, que nós não sabemos quem é, vezes o seno do ângulo B, que é 30 graus, dividido por 2. Então, organizando um pouco mais o nosso problema, vamos ficar com 42 raiz de 6, que vai ser igual a 7C, que multiplica a metade sobre 2. Consequentemente, fazendo aqui um meio pelos extremos, vamos ter 84 raiz de 6, que vai ser igual a 7C sobre 2. Outro meio pelos extremos aqui, nós vamos ter que 7C, certo? Vai ser igual a 168 raiz de 6. C vai ser 168 raiz de 6 sobre 7. Consequentemente, a divisãozinha, a gente sabe que o resultado vai dar 24 raiz de 6 centímetros. Então, está aqui a medida do ângulo C dentro desse contexto que é o cálculo da área de um triângulo, utilizando razões trigonométricas, como, por exemplo, a lei do seno. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. A aula de hoje nós vamos falar justamente a respeito de lei do seno e lei do cosseno. A atividade avaliativa de vocês vai estar na plataforma, certo? Bons estudos de já, um bom e até a próxima. O nosso encontro de hoje, certo? Espero que tenham compreendido e, de certa forma, só tenho a desejar a vocês bons estudos e, como já disse no início, se alguém tiver qualquer dúvida que não tenha compreendido qualquer que seja a parte da aula, nos procure que a gente vai ter o maior prazer em estar esclarecendo, certo? Então, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.